Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, sou médico emergencista. Hoje a gente vai estar falando de um assunto bem legal, assunto que é um pouquinho avançado, tá? Então, assim, eu acho que vale a pena ver a aula de hoje. Se você tiver um conhecimento interessante já de ecocardiograma à beira do leito, né, consegue pegar as janelas básicas, já consegue interpretar um pouquinho de função no olhômetro, né, reduzida, moderada, e quer avançar um pouquinho as suas habilidades, acho que a aula de hoje se encaixa no seu perfil. Se você ainda não sabe pegar, né, as 4 janelas básicas do coração, tem dificuldade, cara, acho que a aula de hoje pode ver, entendeu? Para ter uma noção do que é o eco um pouquinho mais, alguns parâmetros avançados, mas, né, ainda precisa melhorar o seu exame básico. Essa aula está um pouco avançada para você, tá? Então a gente vai discutir hoje basicamente dois assuntos, tá? Que é VTI e TAPSE. Essa aula ela foi dada no Congresso Brasileiro do ano passado. Bom, o que a gente usa? O que é o VTI, né? O VTI é o Velocity Time Integral, o valor normal entre 18 e 22. Por que a gente avalia o VTI, né? Por que isso é interessante? Por que isso é um parâmetro avançado? A gente não tem na literatura uma definição muito bem do que é o eco avançado, tá? Mas o VTI e o TAPS que a gente vai abordar hoje, eles se encontram nessa aba que talvez seja o eco avançado. Bom, o VTI ele é capaz de fazer a avaliação do débito cardíaco, fluido responsividade, o ajuste do inotrópico, ou seja, comecei uma dobutamina, vamos ver se essa dobutamina está numa dose boa, não está numa dose boa, vamos começar a aumentar essa dose, a gente consegue ver isso a partir do VTI, a gente consegue até identificar a causa do choque e fazer o monitoramento hemodinâmico. Um disclaimer importante para a gente começar, né? O nosso eco à beira-leito, ele não é igual ao eco do cardiologista, não é igual ao eco do ecocardiografista. O eco do ecocardiografista é um exame de imagem, então ele dá um laudo super completo com várias informações. O nosso eco é para responder perguntas binárias ali na beira do leito, que vão alterar o desfecho do paciente, e a gente pode usar ele como ferramenta de monitoramento, porque a gente pode repetir várias e várias vezes. Então, assim, fiz o eco à beira-leito, estou na dúvida, tem uma coisa estranha, não está legal, pede o ecocardiograma formal do cardiologista, né? O cardiologista passou aí 2 anos estudando só ecocardiograma à beira do leito e outros exames de imagem, né? Para conseguir dizer para você várias informações. Então, de maneira nenhuma, o nosso exame é compatível com o dele. O nosso exame é apenas para a gente conseguir ver, né, alguns parâmetros um pouco mais avançados que vão ajudar o nosso paciente ali na beira do leito e fazer o ecocardiograma uma ferramenta de monitorização, tá? Bom, por que a gente precisa, né, dessas ferramentas um pouco mais avançadas? No ecocardiograma, a gente vai olhar, né, a função de maneira global. E aí a função de maneira global, ela não consegue dizer para a gente algumas informações. Então é por isso que a gente precisa, às vezes, do VTI. A gente precisa ter um olho, né, um pouco melhor, passar uma lupa ali naquela região para tentar identificar que tipo de ferramenta que a gente pode usar para conseguir ajudar a gente no nosso paciente. Tá? E como é que ele vai funcionar isso? Bom, o Doppler ele funciona igual ao morcego. Então o morcego ele vai lançar uma onda, essa onda vai bater numa estrutura e vai voltar para o morcego e ele vai conseguir interpretar qual é a distância que lutar e o que ele tem que fazer para desviar daquela estrutura. Isso acontece no Doppler pulsátil também. O Doppler pulsátil vai lançar uma onda, essa onda ela vai bater numa estrutura, no caso vai bater no sangue, vai voltar para a gente e a gente vai ter a informação, né, da velocidade daquilo que voltou, tá bom? Bom, a gente tem dois tipos de Doppler, o Doppler pulsátil e o Doppler contínuo. O Doppler pulsátil, né, ele tem esse sinal de igual no meio dele, e o Doppler contínuo tem esse sinal, né, de diamante, esse losango no meio dele, tá? E como é que isso funciona, né? Bom, vamos pensar que a gente tem esse portão, tá? E nesse portão a gente tem, né, esse exército a cavalo, tá? Vamos supor que a gente colocasse o Doppler nessa imagem. A gente coloca o Doppler nessa imagem, então o nosso portão, né, nosso gate inicial, ali, nossa trave inicial vai estar na entrada e a nossa trave final vai estar na saída do portão. Então, conforme passa um soldado por esse portão, a gente sabe quando ele passou pela trave inicial e sabe quando ele passou na trave final. Então, a gente vai ter o quê? O tempo de deslocamento dele. A gente tem o tempo de deslocamento e a gente tem a distância desse gate. Se a gente tem o tempo de deslocamento e a gente tem, né, a distância entre o gate, a gente vai ter a velocidade, tá? Então, a gente vai ter a velocidade a partir, né, desse gate, tá? Então, vamos lembrar, né, da fisiologia básica que débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca, tá? Vamos começar, né, de maneira prática. O que a gente vai fazer? Vai pegar a janela parasternal longa, a gente vai ver que a via de saída do ventrículo esquerdo ela é igual ao volume de um cilindro, beleza? Bom, e aí a gente vai janela apical 5 câmaras, que é uma janela que a gente precisa fazer para pegar o VTI, e a gente vai ver que na janela apical 5 câmaras também a via de saída ela é igual, né, a um cilindro, beleza?
a gente vai lembrar, né, da matemática que o volume do cilindro é igual a πr ao quadrado, ou seja, o raio, a área do círculo, né, que é o raio ao quadrado vezes o π, vezes a altura do cilindro, a gente vai ter o volume do cilindro, beleza? Então a gente vai transportar esse volume do cilindro para o exame ecocardiográfico. Então, quando a gente transporta isso para a altura do volume do cilindro para o exame, a gente vai ter que o raio vai ser o R, né, que vai ser a metade do diâmetro da via de saída, e o VTI vai ser a altura. E por que o VTI, né, ele vai ser a altura? Como é que isso vai se comportar? Bom, a gente traduzindo, né, esses valores para a área do cilindro vai ser que π R ao quadrado, nesse caso vai ser a via de saída do ventrículo esquerdo, o raio disso, né, a metade desse diâmetro, ao quadrado vezes o VTI, que vai ser a altura. E por que o VTI é a altura? Porque a integral da velocidade é uma distância. E a distância, nesse caso, vai ser a altura. Tá? Então é por isso que a gente tem que o VTI consegue dizer para a gente essa distância, porque a integral dele é a distância, então a gente vai ter essa altura por forma matemática. Tá? Então, por isso que o nome é Velocity Integral, beleza? Então, traduzindo isso na fórmula, débito cardíaco igual a πr ao quadrado, o raio vai ser a metade do diâmetro da via de saída, o VTI vai ser a altura e a frequência cardíaca que a gente já tem do nosso paciente. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Janela paraesternal longa, vai dar um zoom na via de saída, botou o zoom na via de saída, vai medir a área. Tá? Mediu a área, né? Mediu o diâmetro é igual a 1,8. Se o diâmetro é igual a 1,8, o raio vai ser 0,9 e a área vai ser πr ao quadrado, beleza? Vai na Apical 5 câmeras, vai apertar o botão Power Doppler, PW, botou o botão PW, vai colocar o gate antes da válvula aórtica, colocou o gate antes da válvula aórtica, de maneira com um septo bem retilíneo, como está nessa imagem, vai apertar o botão de novo PW, o botão PW vai aparecer essa deflexão negativa. Aparecendo essa deflexão negativa, a gente vai clicar na calculadora do aparelho, né, vai botar lá o cálculo VTI, vai botar o marcador no início dessa deflexão negativa, vai fazer o tracejado nessa deflexão negativa inteira, vai botar na linha de base e vai parar. A máquina automaticamente vai dar o valor do VTI para a gente. Tá? E aí o VTI nesse caso é 22. Então a gente sabe que o diâmetro que a gente calculou da via de saída, né, é 1,8, o raio então vai ser 0,9, o VTI a gente tem que a máquina deu para a gente que é 22 e a frequência é 73. Então a primeira etapa é calcular a área, né, da via de saída, a área da via de saída é raio ao quadrado vezes o π, o raio é 0,9, o π 3,14, então a área vai ser 2,54. O volume sistólico vai ser igual à área vezes a altura, né, que é o volume do cilindro, que é o volume sistólico. A gente lembrar que a velocidade, né, a integral da velocidade é uma distância, que essa distância vai ser a altura. Então a gente vai calcular a partir da área vezes a altura, que é o VTI, isso vai ficar 57 ml. O débito cardíaco é 57 ml, que é o volume sistólico, vezes a frequência, que é 73, o débito de 4,1 litros por minuto. Tá? Então esse é o cálculo do VTI, beleza? Bom, e aí a gente começa a entrar em algumas nuances do VTI. O que acontece? É muito comum a gente pegar um paciente chocado, ver lá no ecobeira-leito dele e ver que a fração dele, né, no olhômetro está reduzida. Ah, esse cara aqui tem uma função reduzida. E aí, como é que a gente faz, né? Se a função dele é reduzida, isso é sinônimo de que o débito está reduzido? Não, não é sinônimo. Tá? E esse é um erro muito comum. Então eu posso ter um paciente com uma função reduzida, uma função normal, e os dois terem o mesmo débito cardíaco. Tá? Por quê? Esse paciente com função reduzida, né, ele tem uma função de maneira global reduzida, a fração de ejeção dele vai ser menor, mas o volume sistólico que ele ejeta é maior, né, do que o volume sistólico final do coração de fração de ejeção normal, tá? Só que no global total, a fração vai ser menor porque o volume sistólico dele, né, de maneira geral, é muito menor, né, do que ele tem de volume sistólico total. Enquanto na fração normal, ele consegue ejetar mais do volume sistólico do que ele tem. Mas está compensado. Quando a situação está compensada, o volume sistólico dele pode ser maior e o débito pode ser igual desses dois pacientes. Tá? Então é por isso que o VTI é importante nesses pacientes que a gente tem uma função de ejeção reduzida e ele está em choque, porque ele pode estar com um componente cardiogênico adequado e a gente está achando que é um componente cardiogênico associado e não é. Então por isso que o VTI se torna essencial nesses pacientes. Tá? Bom, nesse caso aqui, então, a gente tem um coração, por exemplo, hiperdinâmico, né, que a gente sempre fica na dúvida. É um choque hipovolêmico ou um choque séptico? O VTI ajuda. Um VTI muito elevado vai sugerir que seja um choque séptico, né, neurogênico séptico, um vasodilatado. Enquanto um coração hiperdinâmico com VTI mais baixo vai indicar o que pra gente? Que pode ser um choque hipovolêmico, tá? E aí, né, a gente fala de fluido e responsividade,
né, quando a gente está falando de fluido-responsividade, né, é um debate bem polêmico, a gente vai ter uma aula de fluido-responsividade lá na frente, e é o seguinte, o que a gente hoje usa, né, no mundo, assim, mais ou menos, é que volume, né, aumentou em 15% o VTI, esse paciente é fluido responsivo. Existe uma discussão muito grande se isso é positivo, se isso é negativo, se o termo deveria ser fluido responsividade, não deveria ser fluido tolerância, mas de maneira geral, né, a gente consegue avaliar essa definição de fluido responsividade pelo VTI, tá? Bom, e aí eu tenho essa imagem aqui horrorosa, muito difícil de eu conseguir identificar, né, alguma coisa por essa imagem, mas o grande legal do VTI é que se eu conseguir ver a via de saída aqui, tá, mesmo com essa imagem muito ruim, eu consigo calcular o VTI dela, tá? Esse é o interessante do VTI. Bom, e aí como é que vai ser o VTI na nossa prática? Como é que a gente vai usar isso, né? Bom, tem o paper ali, né? O número do paper está ali para vocês, mas a gente vai usar o seguinte. Então, eu vou calcular o VTI, calculei o VTI. VTI menor que 16, tá? Ou seja, o VTI baixo. Eu vou olhar o eco. Essa função está alterada, a estrutura está alterada, não está legal? Está alterado. Então, VTI baixo com estrutura alterada, choque possivelmente cardiogênico. O VTI está baixo, né? O olhômetro está alterado? Não está, a função é normal, então possivelmente pode ser um choque hipovolêmico. Agora, o VTI está maior que 22, ou seja, um VTI super normal. O VTI super normal, esse olhômetro dele está normal? Ou seja, o urinômetro está normal. Então, VTI alto com o olhômetro normal, o choque não é cardiogênico. Tá? Agora, o VTI muito alto, né, o olhômetro está alterado, ou seja, o coração, por exemplo, hiperdinâmico, está alterado o olhômetro, então possivelmente é um choque séptico. Tá? Entre 16 e 22 a gente calcula o volume sistólico, menor que 60 a gente vai olhar para o lado esquerdo, maior que 60 a gente vai olhar para o lado direito do fluxograma. Tá? E quais são os problemas, né, que a gente vai enfrentar? Tem alguns problemas, né? O principal problema deles é o erro de aquisição, no sentido de que se minha apical com 5 câmaras está muito invertida, está muito angulada para um lado, tá? Eu preciso, né, ajustar essa imagem e trazer o septo mais retilíneo. Por quê? O VTI ele é uma função do cosseno, tá? Então, qualquer desvio acima de 20 graus, o resultado vai ser muito ruim, vai ficar muito alterado, a gente não vai conseguir utilizar, tá? Então, por exemplo, na primeira imagem da esquerda a imagem está excelente, na segunda imagem da direita está muito ruim, esse VTI deveria ser desconsiderado. Tá? Então aqui é um exemplo, por exemplo, a imagem direita um VTI de 20, na segunda imagem, mesmo coração, só que muito angulado, né? A gente vê um VTI de 13. Aqui a gente tem outro problema no VTI, né? Vocês reparem que eu estou circundando uma área maior do que o VTI em si, então tem um erro no traçado, tá? O correto deveria ser o vermelho. Aqui, por exemplo, um erro também no traçado, você vê que eu estou traçando por dentro, né, do VTI, né, por dentro da área do triângulo, o que está errado, tá? Então também tem um erro no traçado, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um erro, né, bem interessante, que é o seguinte, eu estou incluindo uma linha hiperecogênica no meu traçado do VTI. O que é essa linha? Essa linha é o fechamento da válvula aórtica, essa linha não deveria ser traçada. O correto seria o que está em vermelho, tá? E aí sim teria a situação adequada, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um outro erro, tá? Que é um erro de aferição. Por quê? Porque o que acontece? Eu estou botando um VTI, um traçado que é depois do fechamento da válvula aórtica. Isso aqui é um erro. O certo deveria ser o quê? Deveria ser antes do fechamento da válvula aórtica, tá? E aí eu conseguiria ter um VTI adequado. Depois do fechamento da válvula aórtica, não é o VTI, não é o débito cardíaco, tá? Isso aqui é um erro na aferição. Outro erro muito comum é onde que a gente posiciona o gate, né? Onde que a gente posiciona esse sinal de igual do Power Doppler. Então é o seguinte, a imagem do meio, eu estou posicionando ele quase lá no septo, né? Está muito em cima do septo, tá? Já a imagem da direita, né? Está muito dentro da válvula, eu estou pegando a válvula inteira dentro do VTI. O mais correto seria antes da válvula, tá? Ali a imagem da esquerda, beleza? Aqui eu tenho o mesmo erro do VTI, né? Onde a posição do gate, então tem um gate mais um pouquinho para baixo, um gate um pouquinho mais para cima, e o resultado, né, vai trazer esse VTI diferente, VTI de 20 e VTI de 16, só alterando a posição do gate. Então vocês veem, né, que o VTI ele é um exame que depende muito de quem está fazendo, depende muito do examinador. Então é muito importante, né, que o examinador que fez o primeiro faça o segundo, né, que a pessoa consiga manter ali, ter um traçado do VTI adequado, que ele não mude muito, né, o resultado do VTI. Então isso é muito importante, né, é um exame muito operador dependente. Tá? Bom, aqui vocês estão vendo o VTI de 35, né, resultado ali, o VTI está bem traçado, e vocês não estão vendo o quê? Aquele fechamento da válvula aórtica. O que isso indica para a gente? Uma insuficiência aórtica. Está faltando aquela linha reta, tá? E eu tenho um VTI muito alterado, muito alto. Isso é um sinal de insuficiência aórtica. Então, pegou aquele paciente, VTI de dissecção, né? Não está legal.
calcula o VTI dele, vê esse VTI muito aumentado com ausência dessa linha, né, que é fechamento da válvula aórtica, muito possivelmente o paciente tem uma insuficiência aórtica associada. Tá? E aqui vocês veem VTI, 5 VTIs com valores quase diferentes, todos eles. O que está acontecendo aqui? Eu tenho arritmia. Então, a cada arritmia o valor vai mudar. Então, eu preciso nas arritmias, né, quando o VTI ele muda muito de valor, preciso calcular pelo menos 5 vezes e fazer uma média para encontrar o valor do VTI médio. Tá? Então, é o seguinte, o VTI ele tem uma correlação com o débito, né, direta, ele tem uma correlação com fração de ejeção, mas não são sinônimos. Eles são coisas que andam juntos, mas não são iguais. Então é muito importante, né, saber, entender que fração de ejeção, função cardíaca é uma coisa e débito cardíaco é outra. E o VTI é outra. Eu posso ter um VTI, por exemplo, né, mais baixo, só que, por exemplo, esse paciente, quando ele vai ver o volume sistólico dele, o volume sistólico dele é alto. Por quê? Porque o raio, o diâmetro de saída é maior. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa imagem, uma janela apical 4 câmaras, função normal, ele vai virar uma janela apical 5 câmaras. Tá? Calculei o VTI de 14, um VTI considerado um VTI baixo pelo nosso fluxograma, né? Baixo pela evidência. E a gente já pensa, esse paciente pode estar com choque cardiogênico, né? VTI baixo, mas a função é normal, será que é um choque hipovolêmico, na verdade? Né? Não sei, vamos ver. Bom, e aí a gente vai calcular, onde é que a gente vai calcular aí, né? É na linha azul, é na linha amarela, na linha vermelha, onde é que vai ser, né, o diâmetro da via de saída? Então, a linha vermelha, o diâmetro é 2,82, por exemplo, tá? 2,82. 2,82 é um diâmetro, um raio de 1,41. Quando a gente calcula o volume sistólico desse paciente, 84. Ou seja, ele tem um VTI baixo, mas o volume sistólico é alto. Por quê? Porque o diâmetro da via de saída é o raio ao quadrado. Então, ela quadrada, 1,41 faz muita diferença nesse sentido, enquanto o normal é 1,82,2. Tá? Então, o diâmetro dele sendo um pouco maior já faz muita diferença, porque é tudo elevado ao quadrado. Então, o volume sistólico dele começa a ser maior do que o normal. Tá? Então, apesar do VTI ser baixo, o volume sistólico é adequado, o débito cardíaco dele possivelmente vai ser adequado. Tá? Então, é muito importante, né, calcular também o volume sistólico, não só levar para o VTI. Por isso que o VTI tem esses problemas. Às vezes as pessoas levam só em conta o VTI, mas em alguns casos a via de saída tem um diâmetro aumentado, tá bom? Bom, vamos falar de TAPSE agora. O que é o TAPSE? Por que a gente usa o TAPSE? O TAPSE é um marcador de função cardíaca direita, tá? E a gente sabe hoje, né, que a função cardíaca direita ela tem uma importância muito grande nos pacientes graves. Então, por exemplo, 1/3 das sepses vão ter disfunção direita. 1/5 da SARA vão ter disfunção direita. Insuficiência cardíaca, metade tem disfunção direita. COVID, 1/4 tem disfunção direita. Esses pacientes todos com disfunção direita têm uma mortalidade maior do que aqueles que têm disfunção esquerda, por exemplo. O paciente que tem sepse e disfunção esquerda, ele não tem aumento da mortalidade. Mas o paciente que tem disfunção direita e sepse, ele vai ter aumento da mortalidade. Então é fundamental a gente hoje começar a identificar aqueles pacientes que têm disfunção cardíaca direita. A gente fica muito vidrado na disfunção esquerda, disfunção esquerda, disfunção esquerda. Mas hoje a gente sabe que a disfunção direita ela é tão ou mais importante que a disfunção esquerda em muitos casos de pacientes graves e ela é subdiagnosticada na maioria deles. Tá? 1/3 dos TEPs que tem TAPSE menor que 1,6, né, metade dos pacientes que tem TAPSE menor que 1,6 tem a mortalidade, né, um odds ratio de 2,1, aumentando a mortalidade desses pacientes. Então, de novo, em COVID, insuficiência cardíaca, SARA, sepse, TEP, doenças que são comuns na emergência, quando tem disfunção direita, a mortalidade desses pacientes aumenta. Tá? Bom, o que é o TAPSE? O TAPSE, então, né, é a excursão sistólica do plano anular tricúspide. O que é isso? Traduzindo isso, é o quanto que o meu anel da tricúspide ele vai subir e descer. Então, ele sobe na sístole e desce na diástole. Essa altura que ele sobe na sístole, tá? Essa altura de subida, quando ele contrai, é o meu TAPSE. E eu vou calcular isso. Tá? Como é que eu calculo isso? Bom, o que a gente vai fazer o TAPSE? Hoje, né, parece que o TAPSE ele é mais, ele tem um valor preditivo melhor do que o BNP, por exemplo, para avaliar mortalidade no TEP. Ele consegue estratificar o TEP em submaciço. Ele é melhor que a troponina. Tem uma alta correlação com o cardiograma formal. Então, ou seja, fiz um TAPSE reduzido, cara, a chance de o ecocardiograma do cardiologista encontrar um resultado parecido é muito grande. TAPSE maior que 18 milímetros ou 1,8 centímetros, ele exclui TEP maciço. A gente tem algumas evidências disso. Então, assim,
o TAPS, paciente com TEP, né, é fundamental fazer o TAPS nesses pacientes. Claro, paciente com critério de GEST é muito baixo e tudo, super bem, possivelmente não vai ter nada, mas aquele paciente ali que vai ficar hospitalizado, vai ficar internado, é interessante fazer o TAPS dele, um exame rápido, beira-leito, vai te dar muita informação e consegue estratificar melhor esse paciente, tá? Bom, como é que a gente vai fazer o TAPS? A gente vai usar o modo M. Relembrando o que é o modo M é o modo de mobilidade, o modo de movimento, o modo motion, tá? Então o modo M, ele vai avaliar, vai pegar as ondas de ultrassom somente nessa linha azul, tá? Nessa linha azul-verde, tá? Que está no modo B, isso é uma pleura no caso, e ele, como a cada 1 milésimo de segundo, ele vai lançar uma linha do lado da outra. E essa linha vai fazer um gráfico, tá? E qualquer movimento, alteração nessa linha, eu vou ver nesse gráfico, tá bom? Então isso que é o modo M. A gente tem que lembrar da anatomia normal, né? A anatomia normal do ventrículo direito, ele abraça o ventrículo esquerdo um pouquinho, tá? Só que em situações de alteração, ele cresce para fora, tá? Ele dilata. Enquanto a disfunção, né, aguda do ventrículo esquerdo, a gente não vê essa dilatação toda, a disfunção do ventrículo direito, a gente vê essa dilatação para fora. Então o ventrículo esquerdo ele fica disfuncionado, agudo, mas ele não cresce tanto pelo tamanho da massa muscular que ele tem, né, que seria mais difícil de dilatar, e o ventrículo direito não, ele dilata muito. Então a gente consegue ver essa dilatação como sendo os sinais de disfunção do ventrículo direito, né, como a gente avalia no TEP, então a gente vai ter uma aula disso. Mas a gente consegue usar o TAPS para avaliar também essa disfunção. Outra coisa muito interessante, né, é a formação das fibras cardíacas. Por quê? A formação da fibra cardíaca no ventrículo esquerdo, né, ela é uma formação mais horizontalizada, tá? Enquanto a formação da fibra no ventrículo direito é uma formação mais verticalizada, tá? Como mostra aqui na imagem. O que isso acontece? Como ela é mais verticalizada, a contração é mais de base a ápice. Essa contração de base a ápice vai fazer com que eu consiga ver a altura dessa contração. E por isso que o TAPS é muito, muito interessante no ventrículo direito. A gente tem o MAPS, que é a avaliação da válvula mitral no ventrículo esquerdo. Dá para ser calculado? Dá para ser calculado. Ela é uma função, né, da contração de esquerda, ela é uma função da contração de esquerda, mas ela não é, né, tão legal, tão interessante, as evidências não são tão boas quanto a evidência do TAPS, pela construção anatômica, pela disposição das fibras cardíacas. Enquanto no ventrículo direito elas são de base a ápice, no ventrículo esquerdo elas são mais lateralizadas, mais espiralizadas, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então, janela apical 4 câmaras, tá? Aqui a gente tem outra janela apical 4 câmaras, a gente claramente vê que a gente tem um aumento do ventrículo direito, tá? E aqui também a gente vê o aumento do ventrículo direito. E aí, Rafael, tem duas janelas com aumento do ventrículo direito. Qual dessas janelas, né, é a janela que tem disfunção? Qual dessas janelas é a janela que está, né, com paciente mais grave? Tem um paciente que pode ser um desfecho pior, entendeu? Então, assim, o TAPS vai ajudar a gente nisso. Por quê? A gente vai usar, né, essa mudança da elevação do anel. Olha essa seta. A seta na imagem da esquerda, eu tenho um coração ventrículo direito normal, né, um ventrículo direito pequeno, tá? E eu vejo a contração, parece boa, ele sobe bem ali a altura. Mas aí quando eu olho no ventrículo da imagem da direita, o ventrículo esquerdo está maior, tá? O ventrículo direito está maior na imagem da direita, e essa seta ela quase não muda. Você vê que a altura dela sobe muito pouco. Então esse é um sinal para a gente de que possivelmente esse paciente tem uma disfunção direita, tá? Então beleza, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a janela para 4 câmaras, vai botar a linha do modo M no anel da tricúspide, tá? Que nem está nessa imagem, colocamos no anel da tricúspide. A gente vai apertar de novo o botão do modo M. Apertou de novo o botão do modo M, vai aparecer essa linha, tá? Essa imagem. Essa ondulação é o movimento da mitral, da tricúspide. Contraiu, desceu, diástole, sístole, subiu, diástole. E assim vai sucessivamente. Esse movimento ondular nada mais é que o movimento, né, do anel da tricúspide. E a gente vai ver quanto que sobe, né? A diferença do vale para o ápice, né, da onda, a gente vai ver isso aí. Essa diferença é o TAPS, tá? Então a gente vai dando um zoom nessa imagem aqui agora. Ó, damos zoom. Então, a diferença de altura entre o vale e o ápice, né, é o TAPS, tá? É a altura. Não é a distância que nem a segunda linha aqui. Essa segunda linha aqui, né, que a gente vê, é a distância entre o vale e o ápice. Em alguns aparelhos, você fazendo isso, ele automaticamente, por regras trigonométricas, vai te dar o valor do TAPS, tá? Mas, né, não é o que a gente quer, tá? O que a gente quer aqui, no caso, é a altura. Essa altura é o valor do TAPS, tá bom? Bom, aqui igual nessa imagem, por exemplo, a gente tem modo M, né, bem na linha ali, né, da tricúspide, tá? E a gente vê essa altura aqui. Essa altura, né, é o TAPS, tá? Aqui, por exemplo, de novo, né, modo M,
na anel da tricúspide, a gente vê aqui, tá? Esse é a altura, é o TAPSE, tá? Aqui a gente já vê, por exemplo, modo M, tá? De novo, a gente vê que a altura aqui está muito baixinha, tá? Tem disfunção cardíaca direita, tá? O TAPSE está reduzido. É isso aí. Ah, Rafael, por que eu não pego do vale até essa última linha que eu vejo ali? Porque isso aí é um artefato, né? Eu tenho que seguir a mesma linha, tá? Então eu estou seguindo uma linha mais hiperecogênica, eu vou seguir essa linha hiperecogênica. Não adianta eu pegar uma linha hiperecogênica e uma linha hipercogênica lá em cima para medir, porque isso vai falsear o meu resultado. Então tem que seguir a mesma onda, a mesma linha da onda, tá? E medir a altura dessa mesma linha da onda, tá bom? Que nem está aqui nessa imagem, tá? Qual que é o problema do TAPS? O TAPS tem alguns problemas, tá? O principal deles, né, que na emergência não é tanto o nosso cenário, mas é em pacientes com pericardiotomia, né? Esses pacientes que tiveram cirurgia cardíaca, o TAPS perde um pouco o valor, tá? Bom, e aí assim, né, como eu falei para vocês, o TAPS e o VTI, eles são ferramentas, né, que dão uma informação ali pra gente momentânea, tá? Eles mudam, né, o valor. Então o paciente piorou do TEP, o paciente trombolizou o paciente com TEP, né, o paciente começou um inotrópico, alguma coisa, vai mudar o valor do VTI e do TAPS. Então a gente precisa, né, reavaliar, fazer isso, né, uma ferramenta de monitoramento, né? Ele é uma foto, ele não é um filme, infelizmente, tá? Mas a gente pode, com várias fotos, transformar isso num filme. Então, quem sabe assim a gente consiga fazer do nosso eco à beira-leito uma ferramenta de monitoramento e não uma ferramenta só, né, de diagnóstico à beira-leito, tá bom? Era isso, a gente vai ter uma outra aula de disfunção do ventrículo direito, tá? A gente vai falar um pouco mais de TAPS também, mas era isso, tá? Valeu, gente, obrigado, tchau, tchau.